Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 21. Então vamos ver um episódio que ele se refere à terceira aparição de Jesus para os discípulos, registrada no Evangelho de João, depois da sua ressurreição. Então, no capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua soberania, pela direção que o Senhor tem neste mundo e nas nossas vidas. Nós confiamos em ti, Senhor, nas tuas profecias sendo cumpridas, nas promessas que o Senhor deixou para nós, sabendo, Pai, que o Senhor não está limitado ao tempo como nós estamos, sabendo que tu és eterno e que um dia para ti, Senhor, é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já está nos lugares que nós pretendemos estar. E te peço, Pai, que hoje tem pessoas aqui que nós não sabemos como está o coração delas, mas o Senhor já sabe como está o coração hoje e sabe como estará o coração amanhã. Se hoje, Pai, alguém ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, como remidor da alma, que o teu Espírito Santo toque neste coração. Senhor Deus, e se há algum de nós que um dia aceitamos ao teu Filho Jesus, que um dia nos declaramos renunciantes aos nossos direitos e entregamos tudo a ti e ao teu Filho Jesus, mas por alguns momentos nós retardamos a nossa missão, nós retardamos o cumprimento de nossa obrigação, que hoje o Senhor nos desperte. Peço, Senhor, por salvação, peço, Senhor, por transformação de vidas nesta noite, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos, nós temos aqui, vamos pensar nas manifestações de Jesus, começando aqui no verso 1, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Bom, nós temos estudado o Evangelho de Mateus aqui às sextas-feiras, então vamos pensar, quando você vê mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa. É um grande lago que chamavam de mar, porque era realmente muito grande. E, embora já fosse a terceira vez que Jesus se manifestava a eles não, depois de ressurreto, eles não reconheceram.
Irmãos, eu queria pensar na minha vida e na sua vida, quando que Jesus se manifestou? Dá para você lembrar? Não vou te perguntar. Não tem prova. Lembra? Ontem, pregando lá em Vila Albertina, foi um momento especial para mim, porque ontem eu lembrei de que numa conferência de Páscoa, o Senhor Jesus se manifestou a mim. E eu, confesso, estava lá nos fundos da igreja, e quando, no final do culto, o pastor fez um apelo, eu só estava aqui na frente, eu não me lembro, é claro que eu não vim voando, mas eu não me lembro o caminho. Porque quando Deus se manifesta, tem que ser um momento maravilhoso da nossa vida. Tem que ser. Nós vamos deixando, irmãos, que as coisas que Deus fala conosco vão ficando como um episódio da nossa vida. Não, irmãos, não. Quando Deus se manifesta, é algo maravilhoso. É algo estrondoso. De manhã, o pastor Neil disse que se esse teto se abrisse e Jesus viesse, nós estaremos prostrados, mas eu sei que um dia, se você já aceitou Cristo, um dia você teve esta vontade de se prostrar, de reconhecer, momento emocionante para você. Então, talvez isso tenha acontecido. Quando aconteceu comigo, literalmente, eu nasci de novo. Foi um nascimento, irmãos. O nascimento, alguns chamam de um milagre da vida. Então, foi o milagre da vida. A conversão é um milagre. É um milagre. Deus se manifesta. Deus se manifestou a você já. Ele já te deu salvação. Então, eu queria que você lembrasse e pensasse qual a importância que você hoje dá por aquele momento. Nossas roupas vão ficando velhas. Nosso corpo vai ficando velho. Nós vamos perdendo o brilho. Mas olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Pensa bem. O nosso corpo vai envelhecendo e o nosso espírito vai se renovando. Você já pensou se fosse ao contrário? Teríamos um monte de velhos, bonitos e ruins. E quando Deus nos converte, nos muda a vida, o nosso corpo continua envelhecendo, mas o nosso espírito fica mais bonito. Seu espírito está mais bonito? Pois deveria estar. Porque um dia ele transformou a sua vida. Eu queria que você pensasse nisso. Mas também, você fala, não, eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca declarei que ele era meu Salvador, então hoje é o dia. Olha, eu vou te falar a minha experiência, você tem outras experiências, a minha foi assim. Quando ouvi a verdade do Evangelho, que Cristo tinha morrido por mim, e que aquilo que ele tinha feito, o próprio Deus se fez carne, essa manifestação foi muito para mim. E já faz mais de 40 anos que eu estou servindo esse Deus, porque houve uma transformação na minha vida. Então, algumas coisas transformam a nossa vida. E se você já aceitou Jesus, um dia talvez ele tenha te chamado para alguma coisa. Para mim, para o pastor Neil, ele se manifestou uma outra vez, quando nós sentimos o chamado de Deus. E aí transformou a vida. O pastor, nós não fomos chamados para ser pregadores, como o pastor Neil sempre fala, não. A gente passa por problemas e não vai embora. Por quê? Porque Jesus transformou a gente. E falou, nós vamos ficar aqui. Não importa os problemas que venham, a gente vai ficar aqui. Porque Deus transformou e vale a pena. Então, dê importância a isso. Dê importância, irmão. A gente não dá importância. Os discípulos, você vai ver que eles, eu vou arriscar falar isso, não deram a devida importância. Sabe por quê? Jesus já tinha aparecido, lembra? Ele aparece para os discípulos. Paz seja convosco. Aqui mesmo, no capítulo 20. Depois, ele aparece de novo, mostrando a Tomé, porque Tomé faltou na primeira reunião. 2 vezes Jesus se manifestou. Eu vou colocar o pastor Neil no meu barco. Para nós, 2 vezes ele já se manifestou também. Nós não temos o direito de ir pescar. Eles não foram pescar, irmãos, como a gente fala, vamos para o pesqueiro. Não, eles estavam trabalhando. Para eles, a pesca era um trabalho. Eles continuaram a vida. Mas eles não tinham compreendido a dimensão de Jesus aparecer. Irmãos, amanhã é uma segunda-feira. Nós vamos trabalhar. Alguns vão parar para assistir um jogo. E talvez já estejam se preparando. Já notou
que, pelo menos aqui na nossa cidade, aí está tudo verde e amarelo, roupas verde e amarelo nas lojas, todo mundo se preparando, e olha, eu não estou criticando você, mas eu vejo nas redes sociais, né, camisa amarela, azul, outro com cabelo amarelo, aqui eu vou pintar o meu de amarelo para ficar bonito também. Bom, verde, né, porque amarelo aqui já tem, é só o verde para ficar bonito aqui. Você pensou que a gente se prepara para um jogo e não se prepara para servir a Deus? Irmãos, nós temos que, acordar. Eles estavam pescando, trabalhando, tudo bem. E eu volto à pergunta: Jesus apareceu para você? E você vai continuar pescando? Você vai continuar na sua vida normal? Não, irmãos, tem algo mais. Vamos ver no texto. Dá uma olhada aqui, olha, verso 2 e 3 do capítulo 21. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, já tinha visto Jesus, lembra? Ele faltou na primeira reunião, aqui ele já sabia que Jesus já tinha aparecido para ele. Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Puxa vida, eles tinham visto Jesus por 2 vezes. O que aconteceu? Eles sabiam da missão. Quer ver a primeira aparição? Volta uma folhinha, se você tiver numa folha de papel. O meu está na mesma folha. João capítulo 20, verso 21. Jesus apareceu. Eu vou ler o 20, perdão. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ah, que legal! Ele ressuscitou de verdade. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Opa, tinha uma missão. Sabe o que Jesus falou? Eu estou enviando vocês como o Pai me enviou. E sabe o que eles entenderam? Vão pescar. Não era isso. Não. Quando Jesus se manifestou a você e te deu salvação, não era para vou continuar a vida. Não, irmãos. Era outra coisa. Você pensou que agora que eu aceitei Jesus, vou casar melhor, meu casamento vai melhorar, meus bens vão melhorar. Não, não. A sua vida vai transformar nas coisas espirituais. E se não transformou, você está pescando com aqueles discípulos. O barco ficou cheio. Lembra que quando Jesus saía era Pedro, como é que é a música? Pedro, Tiago e João. Lembra? Não é a música da criança aí? Você viu que aqui tem um monte? Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael, foi todo mundo. E todo mundo tinha visto Jesus. E eu vou dizer para vocês, eu estaria pescando com eles. Talvez você também. A não ser que você tivesse compreendido a missão. Ele tinha falado: paz seja convosco. E sabe o que quer dizer isso? Que nós só teríamos paz cumprindo os propósitos do Senhor. Era isso, mas não. Vamos continuar a pescar. A compreensão deles, irmãos, estava parcial. Eles precisavam de ter compreendido a missão, precisavam de ter se alistado na missão e precisavam de ter mantido o foco na missão. Tem uma doença aí hoje, TDAH, né? Como é que é? Me ajuda aí. É déficit de atenção. Transtorno, déficit de atenção, não é? Na verdade, irmãos, olha, Henrique, você me olha feio se eu falar besteira. Tá, eu vou olhar para o Henrique aqui, que é o nosso psicólogo. Na verdade, eu critico esse nome, não é déficit, é excesso de atenção. Porque eles dão atenção em tudo menos do que deve, não é isso? Me ajuda aí, a pessoa que tem TDAH, não é que ela não tem atenção, ela presta atenção em tudo, presta atenção na televisão, presta atenção no cachorro que está latindo. Não é isso que acontece, Henrique? Me ajuda aí. Mais ou menos, eu não sou psicólogo. É por aí, não é? Quer dizer, a pessoa não tem foco, na verdade ela não consegue manter o foco. Irmão, todos nós estamos nesse barco, a gente não esqueceu o foco. Foco.
Nós não estamos aqui para defender político, não estamos aqui para defender patrão, não estamos aqui para defender essas coisas, estamos aqui porque nós temos uma missão. O Senhor Jesus nos resgatou, lembra? Para fazer o quê? Para ter um povo zeloso de boas obras. Ele nos resgatou para quê? Para sermos reconciliadores, reconciliar, levar a mensagem de reconciliação do homem para com Deus. Mas nós perdemos o foco. E daí amanhã nós vamos trabalhar. E vai ser difícil amar o chefe que pega no pé. E vai ser difícil dar amor. Eu sei que você, certeza, não vou morder minha língua, que você não é aquele crente que chega cansado no metrô, senta no banco de preferencial e finge que está dormindo, né? Não, você não faz isso, você não faz. Porque se fizermos, tá meio feio o negócio, hein? Nós temos que ter foco. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E prega o Evangelho, sim, com a boca. Sim, é essencial falar. Mas o que completa essa pregação é a nossa atitude. Jesus, quando termina o sermão do monte, as pessoas admiravam porque ele pregava com autoridade. E não como os escribas. E como é que os escribas pregavam? Falava para fazer uma coisa e fazia outra. Não. Tinha que ter foco. Você está na missão? Deus já apareceu para você? Dá um pulinho em Romanos. Eu volto para o texto, hein? Vamos para frente aí. Romanos, verso muito conhecido, capítulo 10. Se você já creu no seu coração, você já entrou na missão. Você já entrou. E quando você crê, o que tem que você fazer? Você tem que confessar. Confessar é dizer a mesma coisa, é reconhecer. Romanos capítulo 10, um verso extremamente conhecido, verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você é um daqueles crentes ocultos, sabe que tem pessoas que parecem crentes. E por que parecem crentes? Porque não confessaram. Certa vez eu falei com uma pessoa, com um irmão, que hoje, da nossa igreja, graças a Deus, mas ele parecia um crente. Então eu fui falar com ele. O que você crê? Ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele cria que Jesus é o Deus que se fez carne. Ele cria que Jesus morreu pelos pecados dele. Eu falei, e por que você não confessa isso então? E naquele momento ele confessou Jesus. Hoje ele é membro da igreja. Falta confessar? Hoje você tem oportunidade, confessa. Ah, pastor, eu sou tímido, não quero ir à frente. Não precisa de vir à frente, fala comigo. Fala com o pastor Neil, fala com qualquer membro da igreja. Confessa que Jesus é seu Salvador. Eu tive que fazer isso. Confessar vai implicar em alguma coisa na missão. Você vai ter que trocar de roupa. Porque depois que você confessar, você vai passar por um batismo público, hoje transmitido aí na rede mundial. E daí, oficialmente, você está confessando e publicando. Não adianta. Quando você é um desses crentes, você tem o direito de fazer isso. Eu só quero te alertar o que você está dizendo. Quando você é aquele crente que não manifesta, você é uma pessoa oculta. Você não tem compromisso. E a palavra de Deus tem compromisso. Aqueles discípulos no barco, pensa. Em Atos capítulo 11, verso 26, os discípulos se reuniram, estudaram por um ano, e depois foram chamados de quê, lembra? Cristãos, pequenos cristos. Os discípulos aqui eram chamados como pescadores. Estavam pescando. Quem pesca é pescador. Quem imita Cristo é cristão. Pensa. Você se apresenta, quando você vai fazer, já notou como é que pede a sua qualificação? Numa certidão de casamento, ou perante o fórum, já preencheu ficha? Nome, RG,
CPF, profissão. Por que perguntam profissão? Você já pensou, por quê? Cadê os advogados? Não estão aqui hoje, né? Por que pergunta a profissão? O que o juiz quer saber que eu faço? Ué, não vai mudar nada na minha vida. Por que ele pergunta a profissão? Já pensou? Ué, não quero falar. Por que eu sou obrigado? A lei manda eu falar. Porque ela vai te identificar se você trabalha, qual é a sua ocupação. Por isso que se você, às vezes, não tem uma profissão de trabalho e estuda a sua profissão, ou seja, a sua atividade é estudante, você está dizendo o que você faz. Se eu pergunto para você, você crê em Cristo é uma coisa, mas se você é cristão, é atividade. Você é um crente oculto ou você é um cristão? Então tem que ter atividade. Os discípulos não estavam assim. Eles deixaram, apesar de saberem da missão, eles perderam o foco e eles dispersaram. Vamos pescar. Me fala uma coisa, volta lá para João 21. Eu vou depois pedir para o pastor Neil pregar de novo, ele vai me explicar só o verso 3, pastor Neil. Você está me colocando as bombas de manhã, eu vou te colocar para você. Verso 2, aliás, o que esses outros estão fazendo no barco? Era Pedro, Tiago e João, que era pescador, de repente até Tomé está pescando. O que ele ia fazer lá? Medir o peixe, porque ele não acreditava muito nas coisas, né? Ia contar os peixes, é isso que ele ia fazer? O que Natanael estava fazendo lá? Ia pendurar depois? Eu fiquei pensando, né? Quem sabe, não é você não, é o Natanael da Bíblia. O Natanael não é aquele que estava debaixo da figueira? Não é aquele lá? Será que ele secava o peixe, vendia depois peixe seco? O que ele estava fazendo no barco? A impressão que eu tenho é que assim, já que eu não tenho nada o que fazer, deixa eu trabalhar com você, vou dar uma mãozinha para você. E sabe qual é o problema? Entraram no barco e o trabalho foi frustrado, nada apanharam. Será que sua vida está assim? Você vive entrando nos barcos e parece que o negócio não vai? Irmão, você está no barco errado, sai desse barco. Não era para pescar, era outra coisa. O Senhor Jesus já tinha dito, vocês vão, eu estou enviando vocês, eles foram pescar. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que acontece? Não dá certo, claro, não dá certo. Não dá certo. E não foi aquela pescaria, né? Como vocês aí que me chamam para pescar nos pesqueiros. Eu sei que tem peixe lá e eu volto, todo mundo contando os que pescou e eu só olhando lá, falando, deixa, eu sou o Tomé, eu vou só contar os peixes que vocês pescam. Você pescar? Não. Os discípulos não deviam estar naquele barco. E eu queria que você pensasse, fazendo uma aplicação, fazendo uma analogia, qual barco que você está indo? Qual barco? Sua vida está frustrada? Sua vida é cristã, estou te falando. Está frustrada? Parece que você não consegue ser aquele crente porque você está num barco errado. Sai desse barco que você está. Se Jesus se manifestou a você, Ele transforma a sua vida. Ele te deu uma missão. E eu não sei a sua missão. Mas você sabe. Que quando eu namorava a Mariana, o pastor fez um apelo naquela ocasião, há mais de 40 anos atrás. Ele mandou que nós fechássemos os olhos. Lembra quando aqui fazia também esse tipo de apelo? A gente não faz mais. Mas era um hino, fechava todo mundo os olhos. E ele dizia, se você quer aceitar Cristo, levante uma de suas mãos. Era essa a frase. Você é mais antigo de igreja, sabe que era assim. Aí, sabe o que aconteceu? Mariana, minha namorada. Eu fui para frente e ela nem viu. Porque eu não levantei a mão, eu fui lá na frente. E quando ela abriu, cadê o namorado? Estava aqui na frente. Eu estava entrando num barco, vou brincar, Mariana, me perdoe, tentando pescar uma namorada, fui pescado por Cristo. Mas foi bom. Foi bom. Eu pensei que estava entrando num barco lá e falei assim, agora sim, eu vou entrar no barco da sereia, que sereia que nada. O Senhor me fisgou, falou, vem aqui, rapaz. Deixa ser pescado por Cristo. Para de fugir. Não faça isso. Dá uma olhada no que aconteceu com eles. Volta lá para João 21. Vamos lá então, no verso 4. Então, sendo já de manhã, pescaria frustrada, barco errado,
Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ou não reconheceram que era Jesus. Espera aí. Parece que pouco tempo antes, porque o capítulo 21 começa depois disto. Depois disto o quê? De Jesus ter se manifestado 2 vezes. Pouco tempo depois. Eles veem Jesus que tinham visto, eu vou arriscar aqui, no dia anterior ou dias anteriores. Por que não reconheceram? Talvez você não saiba, eu fui de uma religião que era assim. Porque a gente deixava Jesus lá no cenáculo. A gente tranca Jesus aqui no templo. Quando acaba o culto, Jesus ficou aqui. Não estou te condenando, nem te acusando. Só quero que você pense. Eu já fiz isso muito na minha vida. Saía do templo, Deus ficou lá. Trancava a porta para ele não sair ainda. Ficava lá preso. Sabe o que eles fizeram? Eles acharam, eu estou interpretando assim, eles acharam que Jesus não ia no local de trabalho. Eles acharam que Jesus estava lá, naquele salão, onde ele apareceu. Não. Nota. Quando era de manhã, Jesus já estava na praia. Hoje, se você está aqui no nosso país, 27 de novembro. Amanhã, pastor, vou ter que levantar cedo. Vou te contar uma coisa. Deus já está lá. Ele já está no dia de amanhã. Só que a gente pode pensar que não, Jesus ficou lá na igreja, não, o pastor. Amanhã você não vai nem lembrar do que eu preguei. Mas Deus vai estar lá. Deus vai estar lá amanhã. Se você perder o jogo do Brasil para assistir amanhã, não tem importância. Tem um monte de lugar que você vai assistir videotape, depois vai até saber, vai escutar os rojões, tanto você vai saber. Mas não perca a oportunidade de estar com Deus. Não perca. E a gente perde. Planeja amanhã, esquecendo que Jesus já está na praia. Está na praia. E pecador aqui. Senhor, por que o senhor não estava no barco comigo? Não peguei nada a noite inteira. Eles se cansaram, eles não dormiram, não era uma pescaria de brincadeira, era trabalho. Eles estavam cansados e frustrados. E onde Jesus estava enquanto eles estavam trabalhando, sem pegar peixe nenhum? Jesus estava lá. Ele está no tempo, ele é dono do tempo, ele já está daqui a 2 anos, ele já está daqui a 100 anos. Jesus morreu há 2000 anos atrás? Não, Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque não tem tempo para Deus. Pensa nisso. Amanhã o Senhor Deus está na praia. Não deixa Deus preso aqui hoje, eu vou te pedir, não deixa. Lembre-se, amanhã, no seu trabalho, Jesus já está lá. Ele já está. Tem alguns irmãos aqui que trabalham em TI, outros na área de limpeza. Enquanto você sai do escritório, alguém está trabalhando. Quando você chega de manhã no escritório, liga o computador, está funcionando. Por que está funcionando? Porque alguém trabalhou. Sabe essa Black Friday aí que aconteceu? Tem um irmão aqui na igreja, alguns, que trabalham na área de TI. Sabe o que é TI? É tecnologia da informação. Aí como é que foi a noite? Ele, pastor, fiquei a noite inteira de plantão. A noite inteira. Eu falei, eu dormi. Ele, não, se você levantasse e falasse, quero comprar, ele estava lá para dar suporte. Alguém está lá. Mas, pastor, como esse rapaz, ou essa moça, ficou a noite inteira acordada? Irmão, você admira com isso? E Deus, que nem cochila. Não tosqueneja. Ele está lá. Amanhã o mundo vai funcionar porque Deus está lá. E vai funcionar no seu emprego, vai funcionar no seu estudo, vai funcionar no seu casamento, vai funcionar em qualquer lugar. Ele já está lá. Ele está na praia. E não está de qualquer jeito. Dá uma olhada. Verso 5. Jesus e suas perguntas, os testes dele. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos,
tendes alguma coisa para comer? A resposta dele qual foi? Não. Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael, mais outros dois discípulos, tinha um monte de gente lá. Faltou quem? Faltou estar Jesus no barco. Sem Cristo, sabe o que nós temos para oferecer? Nada. Esse é o problema. Nós não temos nada se não tiver Cristo. Pensa que, eu não vou fazer isso para Deus, irmãos. Quando você não aceita Cristo, quando você não colabora, irmãos, a glória de Deus, sabe quanto que ele diminui? Nada. Exatamente isso. Nada. O apóstolo Paulo, explicando aos atenienses sobre Deus, olha o que ele diz, Atos capítulo 17. É só um pulinho aí, está em João, no próximo livro aí. Atos capítulo 17, é o discurso de Paulo no Areópago de Atenas. Falando sobre Deus, no verso 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Irmãos, Deus não precisa de nada da gente. A glória dele é dele já, ele não muda. Não muda. Talvez você esteja se esforçando para agradar a Deus. Passa a noite sem dormir. Para no final do dia, Deus perguntar, o que adiantou passar a noite? Nada. Tem um peixinho aí? Vou brincar aqui, né? Tem um lambarizinho aí? Tem uma piabinha? Só assim, aquela tirapinha filhote. Sabe, aquela eu já pesquei, aquelas... que todo mundo manda para jogar de novo na praia, eu não, é a única coisa que eu pesquei. Fui pescar uma vez, lá peguei um negocinho desse tamanho, para jogar fora, não. É tudo que eu consegui, vai jogar fora, não vou jogar fora nada, me dá o peixe aqui. Teve um dia que eu até tive que chegar em casa, eu queria fritar, mas eu não quis deixar eu fritar, eu falei, não, mas, lembra, mas vai esquentar a frigideira para esse peixe? Eu falei, tudo como? Vai, a frigideira. Pode pôr todo o óleo aqui, é o único peixe, é tudo que eu tenho. Vou brincar, hein, hoje o sofá me espera. Vou falar com a Mariana aqui, ó. Mas, sabe, se a minha esposa não queria que eu gastasse, porque eu estava um peixe, achava que era muito, e com Deus, que nem um peixe eu tenho. Eu não tenho nada, irmãos, nós não temos nada. Como o apóstolo Paulo falou para os atenienses e serve para nós, ele não é servido por nossas mãos, é nós que precisamos dele. Ao contrário, sabe o que Jesus falou? Que é como se fosse uma árvore, e nós fôssemos galhos de um caule. Quando tira, morre. Depende da seiva que vem do caule. Ele disse isso para os próprios discípulos em João capítulo 15. João capítulo 15, no versos 4 e 5. Olha o que Jesus diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na verdade é isso. O barco que nós temos que estar é o barco de Cristo. E uma vez que nós estamos naquele barco, não precisa de jogar a rede. Espera a ordem dele. Sabe por quê? Muitas vezes as nossas coisas são muito bem planejadas. Estamos falando, tirando aquele pessoal que estava lá no barco ajudando, que eu não sei muito bem se adiantava alguma coisa, mas tinha pelo menos 3 profissionais, hein? 3, Pedro, Tiago e João eram profissionais. Eu vou voltar no meu exemplo aqui. Eu gosto de pescar com vocês que sabem pescar. Sabe? Amarildo. Neil, eu não sei, eu nunca fui com ele, mas Tiago Cadete. Sabe, pastor Neil, é bom a gente ir com esse pessoal. Sabe o que é bom? Porque eu cheguei em casa, Mariana, pescaram muito, pescamos 10 quilos. O duro é que quando ela pergunta, e você? Não pergunta. Mas nós pescamos 10 quilos. Porque leva esse pessoal, eles pescam mesmo, pessoal. É 10 quilos, agora eu vou lá, né? Mas quando eu chego lá, pescamos 10 quilos. Então aqueles todos lá, estavam lá, ó, na boa. Só que não conseguiram pegar nada. Tinha 3 profissionais. E mesmo assim não pegaram nada. O que faltava, talvez é o que falte na sua vida.
religiosa. Você é uma pessoa competente? O problema é que Deus não quer competência, Ele quer obediência. Uma pessoa pode ser muito competente, mas se for desobediente aos olhos de Deus, zero, não vale nada. Vai voltar com o barco vazio. Olha o que Jesus fala. Quando eles falam que não tem nada para comer, esse não, que é a última palavra aqui do versículo 5 na minha tradução, sabe o que é? Atestado de incompetência. Passamos a noite inteira lançando rede. Não era anzol, era rede. E não conseguimos nada. Então, Jesus, veja que até aqui, a Bíblia não diz que eles sabem que é Jesus. Muito pelo contrário, diz que eles não sabiam, não reconheceram. Mas no verso 6, ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Perdão, Celso, bati aqui, não devia. Vou parar de bater. Pensa comigo. Onde é que estavam aqueles peixes que eles pescaram? Estavam no mar ou estava voando? Estava no mar, irmãos. Os peixes estavam lá. Quando eu vou com esse pessoal aí que sabe pescar, eu falo, bom, tem peixe, porque eles pegam. Não é possível. Eu já olhei nas malas dele, viu? Porque, vou falar aqui, ó, cadê o Tiago? Tiago Cadete. Eles levam tanta coisa que uma vez eu olhei e falei, esse cara, eu acho que ele traz peixe aqui, não é possível. Traz um monte de coisa lá e sai com peixe. Os peixes estão lá. Eu que não sei pescar. Eles estavam lá. Os peixes estavam lá. O que faltava? Faltava só obedecer. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, não é só, Ele não vai dizer só que tem peixe. Que tem peixe, os discípulos sabiam ou não sabiam? Sabiam. O problema é que quando você obedece, você faz as coisas no tempo certo, na hora certa, e a resposta é certa. Esse é o problema. O Senhor Deus, Ele manda em tudo. E quando nós fazemos a coisa certa na hora errada ou do jeito errado, não importa a intenção. Nesta manhã, se você acompanhou o culto, foi mencionado que o rei Davi tinha que transportar a arca do Senhor. Tinha um jeito certo. Pôr os varais, colocar nas costas dos levitas, sacerdotes e levar. Davi quis fazer melhor, sabe? Quis fazer melhor. Fez um carro de boi, escolheu uns bois todos diferentes lá, o carro novinho. Só que daí o carro deu uma titubeada, o Zá pôs a mão, morreu. Davi ficou triste. Eu fui fazer o melhor e Deus não pedi o melhor, eu só pedi que obedeça. Acabou. Saul estava esperando o profeta Samuel para oferecer um sacrifício, para ele ir para a guerra. Ficou agitado, ficou ansioso, fez antes. Saul pegou uma guerra, foi lá, Deus falou, olha, não traz nada, mata tudo, mata bicho, mata tudo. Quando Samuel chega, o que aconteceu? Cumpri a ordem, mas eu estou escutando um balido de ovelha aqui, não era para matar tudo? Não, mas eu quis fazer o melhor. Deus não quer que você faça o melhor, quer que você só obedeça. Se você obedecer, o melhor, porque foi isso que ele disse. Eu não quero o melhor sacrifício, eu quero a melhor obediência. Então não adianta você falar para mim, olha, pastor, eu sou membro há 40 anos, eu nunca faltei. Irmãos, desculpa, pode ser para Deus, para mim não vai adiantar te falar isso. Porque Deus não quer o melhor de você, Ele quer a sua obediência, é o melhor que Ele pode fazer. Aqui está. Quando os discípulos técnicos, bons pescadores, ouvem a voz do Senhor, joga daquele lado, a resposta veio. Momento certo e hora certa. Você é uma pessoa competente, talvez amorosa, talvez até se ache fiel, mas não está dando certo no seu barco, talvez falte obediência. Obedece. Nós aqui, eu sei do pastor Neil, o pastor Ricardo é um pouco mais novo, mas deve ter passado por isso, que às vezes a pessoa vem,
conta todos os problemas, a gente diz, faz isso. Ele não quer fazer, ele quer fazer melhor do jeito dele. Fala, não vai dar certo. Não vai dar certo. Certa vez uma pessoa no casamento estava dando errado, e deu para perceber que era o emprego. Eu falei, sai do emprego. Não vou sair. Capaz do casamento não dá certo. Se o emprego não é bom, se o emprego te faz pecar, sai do emprego. Muda de atividade. Se pescaria não deu certo, era para eles saírem do emprego. Pronto. Irmãos, pensa nisso. O Senhor Deus quer só obediência. Ele não quer holocausto. Ele não tem prazer nisso. E aqui, os discípulos simplesmente obedeceram. Ouça a voz do Senhor, obedeça e os peixes vão vir. Sabe por quê? Porque quando nós voltamos aqui para o texto, volta para João 21. Nós vimos no verso 6 que eles jogaram exatamente no lugar que Jesus mandou, do lado direito do barco, e as redes se rompiam. Toda a noite de trabalho frustrado foi satisfeito com uma lançada, um arremesso de rede. Porque o Senhor Deus dá a ordem precisa. Era só fazer isso. Eles fizeram, está resolvido. Só que isso os assusta. Isso os assusta. O que acontece no verso 7? Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quando se fala isso no Evangelho de João, é o próprio João falando isso. Então ele é uma espécie de modéstia de um escritor, de não escrever, falou comigo. Então ele usa essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava. João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se ou vestiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Vamos lá. Se você depende da sua tradução, a nossa aqui, Almeida Corrigida Fiel, diz que ele estava nu. A nova versão internacional, a nova versão transformadora, diz que ele vestiu a túnica porque ele estava pescando sem a túnica. Não importa. Eu até entendo. O problema aqui não era a nudez. O problema é que ele estava com a roupa de pescador. Esse era o problema. O problema é que ele não estava com a roupa da missão. Ele não estava pronto para evangelizar. Irmão, quando você está infringindo uma lei de trânsito e o policial te para, você está nu, porque você consegue falar para ele que você é crente e pedir para ele falar de Cristo? Ele vai falar, para ser crente igual você, eu fico na minha. Quando você faz coisa errada, você está nu também. Não tem como falar de Cristo. Não tem como ficar na missão. Você fica na missão quando está com a roupa certa. O que é que Pedro fez? O que é que os discípulos fizeram? Eles se disfarçaram na roupa de trabalhador deles. É isso que eles fossem. É isso, sabe? Porque quando viu Jesus, Pedro falou, eu vou cair fora. Estava nu e eu vou estender um pouquinho a interpretação. Talvez eu esteja forçando a barra, hein? Mas eu vou dar essa chance para Pedro. Eu vou me colocar no lugar dele agora que eu sei da história, né? Ai, 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 era para eu estar pregando evangelho, não era para eu estar pescando. Até porque, tempos antes, Jesus disse que ele ia ser pescador de homens. E ele não estava pronto para pescar homens, e sim para pescar peixes. Quando você aceitou Cristo, Deus te deu uma outra missão. E talvez você esteja andando nu, não com a roupa de um cristão. Não é essa roupa que eu estou falando. Eu digo da roupa do coração. A roupa do amor a Deus sobre todas as coisas. A roupa de amar ao próximo. A roupa de suportar uns aos outros. A roupa de reconciliar. Como é que você é um cristão e consegue ter mágoa de alguém? Se a Bíblia diz que para você dar uma oferta, você tem que ir lá reconciliar primeiro.
tem alguma coisa que está errada. Talvez estejamos um pouco nus. Então vamos fazer como Pedro. O problema é que não adianta pular no mar. Eu não vou chegar lá hoje. Depois você lê em casa, a partir do verso 15. Aí Deus dá uma encostada em Pedro, né? Pedro já está com a roupinha dele, vem para a praia. Você me ama, Pedro? Depois você lê. E daí, eu vou deixar para outra mensagem, vai. Vamos voltar aqui. Não fique nu. Você tem que parecer um cristão. E não é nessa roupa, eu repito, é no coração. E aí vai ser nas suas palavras, e aí vai ser na sua rede social, e aí vai ser no seu Facebook, no seu Insta, TikTok, sei lá o que você usa, Twitter, Mastodonte, agora apareceu um monte agora, né? Sei lá o que você vai ter, não importa. Só que você tem que parecer um cristão e falar de Cristo. É isso que você precisa. Todo o tempo, no seu trabalho, no ônibus, em todo lugar. Todo lugar. Você tem que demonstrar o amor de Cristo nas pessoas. É esta roupa que nós temos que usar. Pescador é bruto. Cristão não é. Pescador quer peixes, cristão quer expandir o reino de Deus. Que roupa que você usa? Pensa nisso. Ou aqui, ó, Gilson. Nós já conversamos sobre isso. Não precisamos de boas vozes. Quer vir para o coral? Não, tem que ter bom coração. A música não pode sair do pulmão. O pulmão o Gilson treina. A música tem que sair da alma, aí não dá para ele treinar. Aí não dá para ele treinar. Quando vier aqui, ele faz um monte de exercício. Aquele é para o pulmão, para a garganta. Mas para a alma, é aqui, ó. Buscar a palavra. Então, como é que você está se vestindo? Pensa, você é cristão. Não fique envergonhado. Pense que o Senhor Deus te deu uma missão. Volta para João 21. Onde é que nós estamos? Pedro debaixo d'água lá, nadando, fugindo de Jesus. Os outros discípulos arrastando lá as redes, cada um cuidando da... Depois que eles reconhecem Jesus, a vida vira um turbilhão. Então, quando passa tudo isso, verso 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe em cima e pão. Não eram os peixes que eles pegaram, porque Deus não precisa do seu peixe. Ele é dono do peixe. Ainda bem que esses daqui ganharam um peixe na brasa, né? Cuidado, hein? Porque se você for um discípulo igual Jonas, vai ter um outro peixe, que vai ser pior para você, ele vai te engolir. Então, fica esperto aí, é bom você esperar o peixe na praia. Então, já tinha peixe e pão, porque Deus nos dá além do que pedimos e pensamos. Ficaram a noite inteira, estavam cansados, tinham que preparar a brasa, e não era como hoje, que você tem acendedor, joga aquele negócio de gel. Tem nada disso. Já estava, eles tinham que preparar, ia demorar para limpar, para fazer fogo, para assar, já estava pronto. E não tinha pão, ainda tem pão. Aí Jesus diz, mas traz os peixes, eu não vou jogar fora, pode trazer os peixes. Disse-lhes Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Aí você me pergunta, está vendo, pastor? Deus quis o peixe. Claro, aquele peixe não era fruto da pesca deles, aquele peixe era fruto da obediência deles a Deus. Eles não pegaram aquele peixe porque eles eram bons pescadores. Pegaram aqueles peixes porque obedeceram a Deus. A esse fruto, sim. E pode ir lá no Antigo Testamento. Tinha algum tipo de dinheiro que não servia para dízimo. Esse eu não quero. Vai lá, depois você estuda lá. Eu não vou descer isso que eu vou demorar muito. Eu não quero demorar mais do que eu já estou demorando. Mas eu só quero que você pense. Não. Aquele fruto, aquele peixe era fruto da obediência. Então, verso 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Irmãos, os discípulos planejaram pescar, mas Deus tinha algo melhor para eles.
No verso 12, Jesus fala, disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Por que João registra isso, hein? É só contar. Mas, irmão, apesar deles terem ouvido Jesus, uma, duas, a terceira vez, eles ainda não reconheciam Jesus. Então Jesus disse, lembra que ele tinha dito, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então vocês me obedeçam, que as coisas vão dar certo. Quando eles chegam, o prato está pronto. Sabe aquelas almas que nós vamos evangelizar? Não somos nós. Deus já sabe que eles se convertem lá na frente. Deus já tocou no coração deles. Não fomos nós, não. Não fomos nós, não. Não fomos. Paulo diz assim, eu nem lembro quem eu batizei. Por quê? Porque, irmãos, a glória é toda de Deus. O peixe que eles comeram era o peixe que Deus deu para eles. O pão que eles comeram era o pão que Deus deu para eles. Naquele dia, depois de terem visto por 2 vezes Jesus, ou em 2 ocasiões, né, foi numa semana e depois na outra, eles ainda assim planejaram pescar, pensando que depois de Jesus ter se manifestado na vida deles, a vida deles continuaria a mesma. Mas, irmãos, não continua. Eu vou voltar para a pergunta do começo. Deus se manifestou a você? Deus um dia te chamou? Você aceitou Cristo? Qual foi a missão que Ele te deu? E a pergunta é, você está cumprindo ou você está pescando? Você está jogando a rede do seu jeito ou você está buscando a orientação do Senhor? Você está oferecendo a Deus coisas que Ele não te deu? Ofereçamos a Deus sacrifícios que agradem a Ele. O lábio do verdadeiro louvor. A obediência, é isso que Ele pediu. Obediência quero, misericórdia eu quero. Deus tem prazer nisso. Eles obedeceram e comeram peixe com pão. Na brasa. De manhã, para nós é estranho, mas para eles foi um bom café da manhã, para quem tinha trabalhado a noite inteira. Não se esqueça de que quem trabalha à noite, janta ou almoça 1, 2 horas da manhã, é diferente de nós. Estamos pensando no homem que trabalhava a noite inteira. Aí chegou de manhã, tinha um peixe quentinho. E aqui eu quero terminar com uma pergunta para você. Você quer continuar num barco jogando redes sem frustrar ou frustrado? Ou você quer comer o pão e o peixe que o Senhor Deus te oferece? É só agir com obediência. Se você está, assim como Pedro, nu, lembre, não é um dia normal. Se Deus mostrou, se revelou a você, você planeja o seu dia, separa o barco, conserta as redes, mas tem uma coisa que você não sabe, Deus já está lá, amanhã Deus já está lá. Sabe quando vai ser o jogo de amanhã? Deus já sabe, não sei se Ele se importa, mas já se importa, porque são vidas ali, né? Deus já sabe, o seu dia de amanhã, Deus já sabe. O que nós temos que fazer é mudar nossa história. Ao invés de eu ficar arrumando rede para uma pescaria frustrada, eu prefiro trabalhar na obediência do Senhor, sabendo que Ele vai me dar o pão e o peixe. Porque um dia Ele deu a vida para nos salvar. E Ele falou que Ele é melhor do que um pai. E quando um filho pede uma coisa, Ele dá o melhor, o nosso Pai vai dar o melhor para você. Seja obediente, porque Deus já está lá. Vamos orar. Pensa um pouco na sua vida, vou pensar na minha. Amanhã, dia 28 de novembro, vai pensando, eu estou pensando, hein? Você que trabalha na área de finanças, fechamento de mês. Ai. Você que trabalhou aí com a tecnologia da informação aí, vendeu um monte de coisa na Black Friday, amanhã que vai vir os problemas, as reclamações, os pós-vendas.
E amanhã vai ter que trabalhar pouco, porque tem que parar por causa do jogo. Fazer o quê? Estou vendo esse país. Uma coisa te conforte. Deus já está lá. E se você for obediente, tem um peixinho na brasa e um pão. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, entregues diante de Ti, pedindo perdão pelas vezes que temos tentado fazer as coisas em desobediência à Tua vontade. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Pai, das vezes que estamos nus, despidos daquela roupa de amor, roupa de cristã que o Senhor nos deu, e não nos revestimos desse novo homem. Eu te peço perdão por isso. Senhor, mas desde já agradecemos, Pai, pela providência, porque sabemos que amanhã, que quando nós sairmos daqui, o Senhor estará lá. Que quando nós dormirmos, o Senhor estará lá. Que quando morrermos, o Senhor estará lá. E depois desta vida, o Senhor estará lá, no lugar que o Teu Filho Jesus nos preparou. Que hoje, Pai, possamos ver pessoas renovando seus votos, pessoas que talvez nunca tenham declarado Jesus como Salvador, que hoje declarem, Senhor Deus, e tenham direito a essa árvore da vida e comer dela, assim como aqueles discípulos, com alegria comeram peixe e pão, depois de uma vida de lutas e cansaço, de uma noite frustrada, mas a alegria vem sempre pela manhã. Que hoje pessoas sejam transformadas, porque a alegria tua virá pela manhã. Que hoje seja manhã para a vida de muitos aqui. Eu te peço em nome daquele que nos deu a vida, em nome de Jesus. Amém.